você perde o domínio da sua fala no momento em que está fazendo uma live, fica por aqui porque hoje você vai descobrir o roteiro para isso nunca mais se repetir nas suas lives. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Valéria Anjos e ajudo produtoras de conteúdo a terem uma fala poderosa. Mas Val, o que é uma fala poderosa? Uma fala poderosa é uma fala que transmite confiança, autoridade, sem que você perca a sua naturalidade. Então, se você já fez uma live, se você faz lives e você sente que perde o domínio, o que é perder o domínio? Perder o domínio significa que a sua audiência controla a sua live. Então hoje a gente vai falar exatamente disso. Quem que está no domínio da sua fala no momento em que você está aí produzindo seu conteúdo, fazendo a sua live? Quem está no domínio? Você, a sua audiência ou são as suas emoções? Sim, porque aparecer ao vivo, fazer uma live é algo que mexe com as nossas emoções e é muito natural que às vezes não é nem a gente que está ali controlando, dominando a nossa fala, são as nossas emoções. Mas Val, o que significa perder o domínio da live? Quando nós perdemos o domínio da nossa live, nós estamos perdendo o nosso superpoder. O que é um superpoder? A nossa fala é o nosso superpoder. Por quê? É através da nossa fala que nós estamos distribuindo, compartilhando, entregando o nosso conteúdo. E quando as pessoas dominam a nossa fala, a gente perde o controle sobre esse superpoder. E a gente nós vamos nos tornar refém da nossa audiência ou das nossas emoções por conta de alguma situação nova. Então é bem importante que você fique atenta para que você não se torne refém e você não vai conseguir transmitir a sua mensagem com clareza, com assertividade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre esses aspectos, sobre o que acontece quando nós perdemos o controle e o que a gente pode fazer para retomar e para manter o controle da nossa fala. E hoje você vai descobrir, você vai ter acesso a estratégias de interação com a sua audiência no momento em que você está fazendo lives. E por que é importante você ter acesso a essas estratégias? Porque quando você conhece a estratégia, você já vai ir preparado. Eu quero que vocês vão preparadas para o momento de fazer live. Esse roteiro que eu vou compartilhar com vocês hoje é exatamente para que você saiba o que fazer nas diferentes situações que vão acontecer no momento em que você estiver compartilhando o seu conteúdo em uma live. Porque quando você tem acesso a essas estratégias, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque é algo que ninguém conta pra gente, até mesmo você pode estar aplicando de uma forma intuitiva, de uma forma não organizada. Ninguém conta pra gente que tem um protocolo, que existe um passo a passo que você pode aplicar no momento em que está fazendo uma live para que você não perca o controle. Algumas pessoas acreditam que é dom. É um dom, a pessoa gosta de falar, ela tem o dom, vai sentar ali na frente da câmera, vai apertar um botão e tudo vai fluir. Não, gente. Quando nós acreditamos que manter o domínio da nossa fala, principalmente em um momento de live, é dom, a gente está se privando de desenvolver essa habilidade de interação ao vivo. E é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, desde que ela conheça as estratégias. Eu quero trazer para vocês esse passo a passo, mas antes, eu acredito que é legal a gente clarear alguns aspectos com relação à nossa fala. Por quê? Porque algumas pessoas acabam confundindo o fato de você manter o seu domínio de fala durante uma live, ter foco, com ser uma pessoa
autoritária. Ah, Val, mas se eu dominar a minha fala, eu vou me transformar ou eu vou ser uma pessoa autoritária? Não, pelo amor de Deus, você não vai ser autoritário. Por quê? Uma pessoa autoritária é uma pessoa que só a palavra dela vale. Só aquilo que ela está falando tem valor. E não, quando nós estamos produzindo o nosso conteúdo, nós não estamos impondo nada para ninguém. E na live você não vai impor nada para ninguém. Você vai trazer um conteúdo, você vai conversar, você vai trocar com a sua audiência. Eu gosto de dizer que a live é uma conversa estruturada, para que todas as partes que estejam interagindo nessa conversa tenham ganhos. Eu ganho muito, eu aprendo muito interagindo com vocês. Assim como quem está do outro lado, também a sua audiência vai aprender muito com você. E nós estamos compartilhando o nosso conteúdo, a nossa experiência. Aqui a gente não impõe nada para ninguém. Então você, quando domina a sua fala, você não vai ser uma pessoa autoritária e muito menos uma pessoa arrogante ou prepotente. Existem algumas pessoas que se afastam, falam, não, eu não quero manter o domínio da minha fala, porque senão vai parecer que eu estou me achando, que eu estou sendo arrogante, que eu estou sendo prepotente. E não. Quando você mantém o domínio da sua fala, o que você faz é organizar esse diálogo, essa conversa, para que você tenha um momento ideal para escutar quem está do outro lado. Uma pessoa prepotente e arrogante, ela menospreza o outro, ela ignora. E manter o domínio da sua fala não é isso. É você saber o momento certo de dar espaço para que aquela fala tenha o maior valor possível dentro do conteúdo que você está compartilhando. E para a gente transmitir autoridade, credibilidade, ser natural, ter uma fala poderosa, é muito importante que nós estejamos presentes para o significado de dominar, de você ter o domínio da sua fala. Porque se você não domina sua fala vai ser frágil, ela não vai ser uma fala poderosa. Vai ser frágil por quê? Porque você vai estar sofrendo com as intempéries daquele momento. Uma live é um momento em que a gente tem essa interação. Então você, que é o produtor de conteúdo, você precisa estar ativo. E é importante que você conheça esse protocolo, esse passo a passo, para que você faça isso com segurança, sem medo. Sem medo de ser arrogante, de ser prepotente, de ser autoritário. Quando você conhece o passo a passo, você vai fazer isso tranquilamente. E por que é importante que você mantenha o domínio da sua fala no momento de live? Porque quando nós estamos produzindo o nosso conteúdo, nós precisamos, é importante que a gente seja capaz de despertar segurança. Nós estamos falando sobre um determinado conteúdo, nós estamos compartilhando um conhecimento sobre algo um produto ou um serviço. Quando você não domina a sua fala, você não transmite segurança para quem está te ouvindo. E se você não transmite segurança, por que aquela pessoa vai parar ali para te ouvir? Dominar a fala também reflete na autoridade. Quando você tem controle do que está sendo dito, quando não é a sua audiência, nem as suas emoções, as pessoas olham para você e elas vão reconhecer em você uma autoridade na mensagem que você está compartilhando, naquele conteúdo. É muito comum, às vezes, pessoas que têm uma experiência gigante e elas falam, elas perdem o controle. Elas deixam a audiência guiar a conversa. A gente nem fica na live. Quando eu entro em uma live e eu percebo que quem está dominando aquela live, controlando a fala de quem está produzindo o conteúdo é a audiência,
ela perde a autoridade. Eu vou dar um exemplo para você de como que a gente pode perder a autoridade em uma live por conta da audiência. Pode ser que você receba um comentário maldoso, um comentário desagradável. Se você leva para o pessoal, você vai perder a linha com aquela pessoa. Você pode ser grosseira, mal educada. E quando você tem esse tipo de comportamento, quando você não se separa daquela pessoa, você demonstra para todas as outras pessoas que estão assistindo a sua live, para a sua audiência, que você não consegue manter a estabilidade emocional. Quando nós perdemos a nossa era, quando nós perdemos a nossa estabilidade emocional, a gente perde a linha, a gente perde também a razão. E o que é de um produtor de conteúdo sem razão? Um produtor de conteúdo sem razão é um produtor de conteúdo sem autoridade. Então é importante a gente ficar presente, porque são os pequenos detalhes que fazem uma total diferença para quem está te assistindo. E se prepare, porque conforme você vai crescendo, conforme a sua audiência cresce, esses momentos eles vão acontecer. Então é importante você estar preparada para quando esses momentos que vão ali testar a sua paciência, a sua estabilidade emocional acontecer, você sabe exatamente o que fazer. E é isso que você vai descobrir hoje. Quando você tem o domínio da sua fala, você mantém uma live de forma objetiva. Você não dá voltas, você não fala de outros assuntos, você não acaba entrando no assunto que a sua audiência trouxe. Então, assim, daqui a pouco eu vou começar a instigar vocês para vocês ficaram com alguma dúvida, teve algo que vocês não entenderam, e às vezes a nossa audiência faz correlações com assuntos paralelos. Quando nós temos o domínio da nossa fala, nós vamos conseguir correlacionar esse comentário da nossa audiência com o assunto que nós estamos produzindo, com o assunto que nós estamos tratando naquela live. Quando você tem o domínio, você mantém a objetividade. Quando você mantém o domínio da sua fala, você diminui muito a tensão e o estresse. Por quê? Porque você não está à mercê do outro. Não é o outro que define como você vai agir ou reagir naquele momento de fala. Então você já vai preparada, você já tem aí uma carta na manga e você sabe exatamente como você vai lidar com essa situação. Eu trato muito dessa questão com as minhas alunas ou mentoradas no momento que elas trazem: Val do céu, comecei a fazer live, mas tem pouca audiência. Pode parecer uma bobeira, mas se você não se prepara para começar a produzir o seu conteúdo e ter um número pequeno de pessoas te assistindo, pode ser que por conta disso, olha só, o tamanho da sua audiência vai dominar a sua fala. E por conta disso, você vai ter uma tensão, um estresse. Então, é um detalhe que faz toda a diferença. Então, a gente se prepara para isso. Porque quando a maioria das pessoas começa a produzir conteúdo aqui na internet, ela acredita que precisa fazer live só para um grande número de pessoas. Isso não é verdade. O que nasce grande é monstro, eu gosto de usar essa expressão. A gente está plantando uma sementinha, é um processo. Você está se descobrindo nesse processo de produzir conteúdo. Então não deixe que o número de pessoas que estão te assistindo determine o seu grau de estresse, determine se você vai ter o domínio ou não da sua fala. Reconheça, valorize as pessoas que estão com você. Isso faz toda a diferença. Olha só o que Moscatelli falou. Minha reflexão: comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Você vai começar com uma audiência pequena. É natural. Não sei se você seja uma pessoa super famosa, mas dentro da normalidade você vai começar com um número pequeno de pessoas.
pense grande, traga conteúdos relevantes. Não reduza o seu grau de entrega e de valor por conta do número de espectadores que você tem. E fazendo um paralelo com a fala, o crescer rápido é não deixe para produzir suas lives e seus vídeos com frequência somente quando você tiver uma grande audiência. É realmente ao contrário. Faça mais vezes, porque assim você vai se desenvolver ainda mais para receber essas pessoas. Então, não deixe que o outro, que a audiência, controle o modo como você vai reagir. Quando nós temos o domínio da nossa fala, nós vamos preservar a nossa voz. Como assim, Val? Porque a nossa voz, ela é muito refém das nossas emoções. Então, eu vou até trazer um caso aqui para compartilhar com vocês. Um caso real. O que acontecia quando o número da audiência dessa pessoa do caso que eu vou contar para vocês estava pequeno, ou quando a audiência estava mais quietinha, a audiência estava entendendo, mas não estava comentando, falando ali nos comentários, compartilhando. O que acontecia com a moça desse caso? Ela usava a voz para tentar acordar as pessoas por conta da tensão e do estresse. Ela fazia isso inconscientemente, então ela aumentava o volume de voz. É como se ela começasse a gritar com uma audiência, pra galera acordar, sabe? Gente, não funciona dessa forma. Se você usa a voz desse jeito, você está usando a sua voz do jeito errado. E o pior, você vai afastar essa audiência e também você vai desgastar a sua voz. Então, quando nós temos o domínio da nossa fala, nós não vamos agir dessa forma. E quando ela ficou presente para isso, ela falou assim, nossa, faz total sentido. A gente trabalha a variação do tom, o envolvimento, mas a gente não vai fazer mais esforço para acordar as pessoas, para trazer as pessoas para a interação. Porque quando você age dessa forma, quem está dominando a sua fala, mesmo que em silêncio, é a sua audiência. Então são pequenos ajustes que a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo para que a gente se separe mesmo e consiga fazer uma live tranquila, compartilhar a nossa mensagem com objetividade, transmitir autoridade, segurança e ter uma fala poderosa, independente do número de pessoas que estejam te assistindo, independente se essas pessoas estão interagindo ou não. Por quê? Porque a gente nunca sabe como que é aí do outro lado da tela. Pode ser que você esteja me assistindo, esteja fazendo almoço, esteja cuidando das crianças. Então a gente precisa respeitar, entender a nossa audiência e respeitar o espaço dela. A gente vai deixar essa ligação aberta. A gente, comente se vocês tiverem alguma dúvida, mas não queira exigir da sua audiência. Por quê? Porque ela pode estar ocupada. Às vezes ela está ali, de olho, te escutando e fazendo outras coisas. Então, exercer a nossa empatia é fundamental para que a gente consiga manter o domínio da nossa fala. E eu quero compartilhar com vocês 3 princípios que guiam o meu domínio de fala no momento em que eu estou fazendo uma live, e eu estou compartilhando com vocês para que esses princípios te ajudem também e te guiem no momento em que você estiver sentada na frente da câmera para produzir o seu conteúdo. O primeiro princípio é o princípio da clareza. Eu preciso ter muito claro na minha cabeça qual vai ser o objetivo. O que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu quebro esse princípio, eu vou me perder. Eu me perco nos meus pensamentos. Quando eu não tenho essa clareza, a qualidade da minha live não é a mesma. Então estou aqui abrindo para vocês a minha caixa preta desse domínio no momento em que eu estou fazendo a minha live. Então comece a exercitar esse princípio. Clareza. Você precisa saber do que você vai falar. Segundo princípio, para te guiar aí no momento em que você precisa ter o domínio de fala na live,
escuta. Mas Valéria, vai escutar o quê? A audiência está quieta. Sim, a sua audiência nesse momento não está quieta. Ela está escrevendo nos comentários, ela está te mandando reações. Nós precisamos entender que a live é uma troca. E é muito importante que nós tenhamos atenção com quem está escrevendo, porque a pessoa está tirando o tempo dela. O que tem de mais valioso, a moeda mais rica desse mundo é o tempo. Ela está dedicando o tempo dela para te ouvir. Honre essa pessoa por meio da escuta. Leia o comentário com atenção, responda. Eu vou trazer para vocês depois o roteiro bem certinho para que isso não vire uma bagunça e que a sua audiência não domine. Mas você precisa levar em consideração sempre o princípio da escuta. Não é um monólogo. Uma live não é um monólogo que você vai sentar aqui e vai despejar, vomitar o seu conteúdo. Não, é uma troca. Então, o primeiro princípio para te guiar, para você ter o domínio da sua fala em um momento de live é a clareza. O segundo princípio é a escuta da sua audiência. Se lembrar que não é um monólogo. E o terceiro princípio é a separação. Não é discórdia, gente. É algo que a gente vai aplicar em separar. Separar o quê? Você da sua audiência. Fazer live é uma conversa, é uma troca, mas você é você, a sua audiência é a sua audiência. E quando eu falo sobre o princípio da separação, é você não se deixar envolver emocionalmente por aquilo que você vai ouvir, no caso, vai ler. E esse princípio, ele serve também para quem está fazendo lives e convida a audiência. Se você faz uma live, você traz alguém e fala, olha, eu vou abrir para responder dúvidas, para fazer uma consultoria aqui ao vivo, uma mentoria. Você precisa aplicar esses 3 princípios. Ter clareza, como você vai guiar essa pessoa ali ao vivo, escutar para você direcionar a sua fala e se separar. Porque quando nós não separamos as nossas emoções no momento de fala, quem guia é o outro. Por exemplo, se alguém falasse uma bobagem, isso uma vez aconteceu comigo, é bem raro, minha audiência é muito educada, muito maravilhosa. Se alguém falasse uma bobagem, às vezes acontece, alguém vem e fala uma bobagem para você nos comentários. Como que você pode aplicar o princípio da separação? Você faz uma pausa, sente os pés no chão, solta o ar. Quando é algo maldoso, você não lê, você não repete em voz alta. Porque quando você fala, você está internalizando e você só vai se desestabilizar emocionalmente. Então o que você vai fazer? Olha, gente, eu vi esse comentário, é um tipo de comentário que eu não gosto, eu não aceito. Se repetir, eu vou te bloquear. Se você repetir esse tipo de comentário, é a última vez que você vai participar dessa live. Por quê? Porque aqui não é espaço para isso. Ficou claro? Esse é o princípio da separação na prática. Você não deixa a fala do outro te dominar. Você se separa. Então, esses princípios, eles são fundamentais. E às vezes a sua audiência não está nem na maldade. Às vezes a pessoa faz um comentário porque ela não refletiu antes. Então hoje, depois aqui embaixo eu vou compartilhar com vocês o passo a passo, esse roteiro. E agora eu quero compartilhar com vocês um caso para deixar mais claro, um caso real que eu tive a alegria de acompanhar, de ver a evolução para a gente trazer. O que acontece? Às vezes a gente perde. Quando nós somos, vamos alinhar aqui, quando nós somos produtores de conteúdo, alguns assuntos, eles são óbvios pra gente. Voz, fala, comunicação, todos esses assuntos que estão permeando esses temas centrais, para mim, eles são óbvios, mas para minha audiência, eles não são. E o que eu sinto e o que eu observei desse caso que eu vou compartilhar com vocês é que às vezes nós, produtores de conteúdo, o que eu observei é que ela ficava muito irritada com as perguntas que chegavam.
como eu estou aqui produzindo conteúdo todos os dias. Ela falou, Val do céu, o que acontece? Será que eu não estou sendo clara? Será que eu não estou explicando direito? Eu estou aqui todos os dias fazendo live, eu abro um tema e vem sempre perguntas primárias na linguagem dela. Por que isso acontece? Eu estou cansada de responder, eu respondi essa pergunta ontem, vou ter que responder hoje. O que estava acontecendo com ela? As perguntas da audiência estavam tirando a estabilidade emocional. E o que acontecia? Ela não agia no momento da live. Nesse caso, ela reagia. E às vezes ela ficava arrogante, sabe? Como assim vocês não sabem isso? Grosseira, mas não era uma intenção dela agir dessa forma. É porque ela ficava desconfortável. Como que vocês não sabem, gente? Vocês estão me acompanhando aqui mais de ano que eu estou produzindo conteúdo. E essa pergunta está se repetindo. Então ela se envolvia emocionalmente e tinha uma desestabilização. E quando ela ficava desestabilizada emocionalmente, ela reagia com agressividade diante da audiência. Era grossa. E aí ela entrava em contato comigo e falava assim, ai Val, nem assiste a minha live de hoje porque eu perdi a linha com a minha audiência. E por que isso acontece? Porque ela não estava aplicando os princípios, não estava sendo clara, e a gente volta nos princípios. Não tinha clareza, não escutava e não se separava. Então o que ela fez? Ela começou a aplicar conscientemente. Eu falei, olha, vamos fazer dessa forma? Ela falou, beleza então. Maravilhosa, ela foi aplicando o passo a passo. E o que é esse passo a passo, Val? Ela começou a ter muita clareza. Então hoje, pessoal, nessa live o assunto vai ser brigadeiro. Hoje nós só vamos falar de brigadeiro. Estamos alinhados? Me dá um joinha, sabe? Tem essa troca, essa conversa. Hoje a gente não vai falar de beijinho, hoje nós não vamos falar de cajuzinho. Hoje é só de brigadeiro. Ótimo, alinhou, clareza, objetividade. Depois que ela alinhou, ela falava, trazia, contextualizava e tinha um momento dela escutar a audiência sobre esse assunto. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto? Beleza, então, agora eu vou escutar vocês. Aí o pessoal ia colocando. E essa escuta, ela precisa ser algo que a gente escute mesmo, leia. Ela começou a ler as perguntas em voz alta, com empatia. Para fazer brigadeiros, eu vou usar manteiga ou margarina? Para fazer brigadeiro, eu posso usar gordura vegetal ou animal? Não sei, estou viajando aqui, mas por mais básicas que fossem, as perguntas ela lia em voz alta e dava atenção. Então ali ela estava praticando a escuta. E perguntava, foi isso mesmo? A sua dúvida é exatamente sobre o tipo de gordura que você vai usar no brigadeiro? Ah, sim, é o tipo de gordura. Perfeito, então eu vou responder. E ela começou a exercitar de uma forma muito consciente essa interação. E foi tão maravilhoso, por quê? Porque o posicionamento dela diante da câmera, ali, diante da live, diante da audiência, começou a ser percebido de uma forma diferente. As pessoas já não tinham mais medo de perguntar para ela. Por quê? Porque antes essa audiência ficava meio acuada, falava, ih, meu Deus, vai que eu mando uma pergunta e recebo uma patada. Olha só os critérios, né, de segurança, de confiança, de autoridade. Nós estamos aqui para acolher, a gente vai dominar, mas a gente precisa saber dominar a nossa fala de uma forma que a gente envolva. Então, quando ela começou a aplicar, ela já começou a sentir essa diferença. E sabe qual foi o final dessa história? A parte mais incrível, ela ficou tão confiante dessa interação com a audiência aqui nos comentários que ela falou assim, Val, eu estou preparada para fazer um quadro ao vivo. Que eu vou abrir lá, convidar alguém da minha audiência
E ela começou a fazer esse quadro e está sendo maravilhoso. Por quê? Porque ela não quebra nenhum dos princípios. E ela mantém o domínio da fala. Então, quando nós dominamos a nossa fala, a gente vai conseguir perceber, descobrir diferentes formas de interagir com a nossa audiência. Só que não adianta querer dar um passo maior do que a perna. Não adianta você querer dar uma de Érico Rocha, fazer um 747 se você ainda não domina a sua fala. Uma das coisas que eu mais admiro no Érico é a paciência que ele tem. Ele trabalha aquela escuta assim ativa o tempo inteiro. Ele fala, olha pessoal, é isso que você está querendo dizer? Moscatelli, que é especialista em 747, que escuta lá o Érico todo dia e faz aqueles resumos maravilhosos pra gente. É escutativa, é perceber, é ir guiando. Se você ainda não está preparada, se você ainda não tem esse domínio de fala de Érico Rocha, não queira fazer um 747 ainda. Domine a sua fala aqui nos comentários. Porque quando você mantém esse domínio de fala com os comentários, depois você vai para a próxima fase. E foi incrível, porque nesse caso que eu estou compartilhando com vocês, foi exatamente isso. E ela está com uma audiência maravilhosa, a galera super interage e ninguém mais tem medo, ninguém fica acuada. E ela não precisa depois se reposicionar pedindo desculpas para a audiência. Deixa eu Moscatelli, pois é, recomendo um antes e depois da live. Pois é, porque o banho frio... O Érico Rocha trouxe a questão do banho, é muito engraçado, a gente fala muito isso, porque o banho vai te trazer uma calma, um relaxamento. Porque para você interagir com a sua audiência, é importante que você esteja conectado com você mesmo. Que você tenha calma, que você tenha paciência. A escuta é isso, é um exercício de paciência. Nós estamos aqui como produtoras de conteúdo no papel de guiar a nossa audiência. Se você não tem paciência para escutar, talvez você esteja na profissão errada. Talvez não seja para você produzir conteúdo, porque a escuta ela é muito importante. E o banho frio ele te ajuda a ficar presente, ativa, sabe, soltar o ar. Eu sempre falo aqui para soltar o ar. E dando um exemplo, é nítido, eu adoro ver o Érico porque eu observo ele soltando o ar, sabe, escutando, às vezes ele muda o foco, por quê? Olha para um lugar, olha para outro, para ele manter essa escuta ativa e conseguir dar o máximo dele naquela situação específica. Exatamente, então buscar formas, e hoje eu vou compartilhar com vocês um jeito simples e prático de você já ativar. Se você ainda não está no nível Érico Rocha de banho gelado, não sei como é que o Moscatelli tá aí, se ele já está mergulhando na banheira de gelo também. Mas é importante ficar presente. Como que você pode se preparar para entregar o melhor para sua audiência sem que a sua audiência domine a sua fala? É porque que às vezes a gente acaba perdendo o domínio da nossa fala, principalmente quando nós estamos em live. Por que isso acontece? Gente, calma, porque não é sua culpa não ter o domínio da sua fala no momento em que você está em live. Sabe por quê? Porque a live é algo novo na nossa vida. Eu não sei vocês, mas assim, eu comecei a fazer live o ano passado, comecei a gravar vídeo, live foi só depois. Então é um processo novo, é um tipo de comunicação, de linguagem nova. Nós estamos nos adaptando a essa ferramenta. E é muito natural que a gente ainda não consiga manter o nosso domínio de fala quando nós estamos fazendo uma live. Por quê? Porque é ao vivo. Porque é algo que a maioria de... Gente, quem que fazia programa ao vivo? No meu tempo, aquela antiga, no meu tempo era só a galera da televisão. Então a gente ainda tem uma representação de, meu Deus, fazer algo ao vivo é algo que vai, sabe, balançar as minhas bases, desestabilizar a pessoa que eu sou. Então às vezes você acaba perdendo o domínio da sua fala no momento de live porque você coloca uma super expectativa. Porque você pensa que você tem que ser um apresentador de TV. Por quê? Porque as nossas representações mentais
de ao vivo é na TV. Então é legal você começar a ressignificar e entender por que você ainda não tem esse domínio de fala. Às vezes você não consegue ter um domínio de fala aqui na live, por quê? Porque você não tem um domínio de fala fora da live. Então comece a praticar de uma forma intencional quando você estiver atendendo os seus mentorados, quando você estiver conversando com as pessoas. Busque desenvolver o domínio da sua fala fora da live, porque eu tenho certeza que quando você começar a exercitar, vai facilitar demais no momento em que você estiver aqui na frente da câmera. E como que você pode fazer isso? Às vezes você está em uma conversa e quer se posicionar. E ninguém deixa você falar. E você fala assim, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Você vai, sei lá, levanta a mão, dá um sinal físico. Olha, eu quero contribuir com relação a esse assunto. Eu acredito que eu posso ajudar vocês a resolver esse problema. Com licença, pessoal, mas eu tenho uma ideia muito importante. Quando você se posiciona fora, no mundo offline, você está exercitando o seu domínio de fala. E quando você chegar aqui na frente da câmera em uma live, você vai saber, por exemplo, como se comportar quando tiver vindo uma enxurrada de comentários, mas não é aquele momento que você vai ler os comentários. Então, pessoal, segura que eu já leio os comentários de vocês. Você vai saber se posicionar. Então, fique tranquilo. Às vezes a gente acredita que para que as pessoas gostem da gente, para que as pessoas aceitem quem a gente é, para que a nossa audiência permaneça, a gente precisa escutar tudo que a pessoa fala, ler tudo que a pessoa está dizendo. Mas cuidado, porque isso pode ser uma armadilha. No momento da live, você vai observar, analisar de uma forma estratégica quem são as pessoas que você vai chamar atenção ou qual é o melhor momento que você vai ler um comentário. Porque se aparecer um comentário que não tem nada a ver com aquele assunto, se você para ler, você vai sair do foco, e aí você quebra o primeiro princípio de como ter um domínio de fala na hora da live. Que é a clareza, você vai sair do assunto. Então, não pense que você precisa ali ler tudo. Você vai ler aqueles que estão mais relevantes, que estão diretamente relacionados ao assunto. Quando a gente estava falando da banheira de gelo aqui, eu dei uma olhada por cima, contextualizei e trouxe para o nosso tema de hoje. Então você também pode fazer isso. Não fique refém da audiência, não fique refém dos comentários. Você não precisa ser boazinha para as pessoas gostarem de você. Precisa ser muito boazinha para ali. Não. Foca no assunto principal e foca no conteúdo de valor que você vai compartilhar com a sua audiência. Não seja refém da sua audiência, não seja refém dos comentários, porque senão você perde a sua autoridade, a sua credibilidade diante da sua audiência. Exatamente, hashtag Valmona objetiva. Quem não entendeu, tem uma live que eu fiz essa semana falando sobre como a Mona Lisa nos ajuda e nos ensina a ser assim, objetivas no momento em que nós estamos compartilhando o nosso conhecimento. Agora chegou o momento em que eu vou trazer para vocês o roteiro para que você mantenha o domínio da sua fala no momento em que você estiver ali compartilhando o seu conhecimento, fazendo uma live, produzindo o seu conteúdo. Bora lá? Bora pro roteiro? Passo a passo. Primeiro passo desse roteiro. Vou até anotar aqui para eu não me perder. Primeiro passo. Primeiro passo é você, antes de começar a sua live, é sentir os pés no chão. Os nossos pés são a nossa base. Se você não mantém os pés no chão, você fica instável. E o nosso corpo, ele interfere naquilo que nós estamos sentindo. Então, mantenha os pés no chão, se organize e
Se você quer ter o domínio da sua fala, esse passo pode parecer bobo, pode parecer irrelevante, mas você não precisa acreditar no que eu estou falando. Testa e depois me conta o resultado. Faz uma total diferença. Quando a sua base está estável, você mantém a sua fala organizada, você mantém a sua postura, você mantém o domínio, o controle. Se a nossa base está instável, nós tendemos a ficar instável também emocionalmente. Então, a fala é um conjunto da pessoa que você é, do seu corpo, do que você está pensando. Então, esse é o primeiro passo, pés no chão. Esse é o primeiro passo desse roteiro. Segundo passo, antes de começar, sempre solte o ar. Então, sempre que eu vou começar uma live, antes de eu responder um comentário, sempre soltar o ar. Por quê, Val? Porque quando você solta o ar, você mantém o equilíbrio das suas emoções, você mantém uma voz muito mais estável. Então, soltar o ar é fundamental. Esse é o segundo passo para você manter o domínio da sua fala no momento em que você estiver fazendo a sua live. Terceiro passo é fazer pausas. As pausas, elas são fundamentais para que você mantenha o domínio da sua fala no momento de live. Por quê? Porque é na pausa que você se organiza, é na pausa que a sua audiência consegue refletir naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, a Mari estava ali fazendo almoço, cozinhando frango. Se eu não faço uma pausa entre um tópico e outro, entre um elemento e outro, pode ser que a Mariane perca algo importante. A pausa é importante para a Mari, para a audiência, e é importante para mim, porque é na pausa que eu reorganizo o meu corpo, que eu sinto os meus pés no chão, que eu solto o ar. Ficou claro os 3 primeiros passos do nosso roteiro? Agora a gente vai falar sobre a importância. O quarto passo é receba as pessoas. Lembre sempre que é uma conversa. E essa conversa ela precisa ser organizada. Você precisa receber. Para você ter o domínio da sua fala, você precisa interagir. Porque senão você vai ficar ali um autoritário. Então receba as pessoas, fala olá, falando, mas tem um momento certo para fazer isso. O que acontece? Chegam e saem pessoas da nossa live o tempo inteiro. Se eu for parar a live a cada momento para receber quem estiver chegando, eu estou perdendo o domínio da minha fala. Então aproveite ali um momento entre um assunto e outro e receba aquelas pessoas, mas saiba o momento de fazer isso. Compartilhe o tema principal. Aqui em cima a gente tem o tema. Às vezes, dependendo do momento, é legal você pedir para alguém da sua audiência escrever o tema e fixar. Mas todos que estão nessa conversa, eles precisam ter clareza do que está sendo dito. Gente, eu me perco um pouco nesse negócio de passo, mas eu quero que fique organizado para você. Então. Tá, o primeiro é pés no chão. O segundo é soltar o ar, o terceiro é fazer pausas, o quarto é receber a sua audiência, fechado? O quinto é você compartilhar o tema principal. Agora a gente vai para o sexto. Qual é o sexto passo desse roteiro, Val? O sexto passo é você definir os momentos que você vai tirar as dúvidas da sua audiência. Porque se você parar toda hora para responder uma dúvida, você nunca vai conseguir fechar uma ideia, um raciocínio. Então é importante você ter um momento de dúvida. Ali é um momento de dúvida. Então, agora, se alguém tiver alguma dúvida, diga aqui, escreva, então tenha esse momento. E quando você trazer os momentos de dúvida, você pode também voltar nos comentários.
Então volte nos comentários e leia em voz alta. Por quê? Porque a sua audiência está ali do outro lado. Eu sei que parece bobagem, gente, mas eu cometia esse erro. Antes eu lia em silêncio. Ah, tá, a Mari, a Gisele falou isso e tal. Eu só respondia, eu não lia a pergunta. Como eu estava voltando nos comentários, para quem estava me assistindo ficava descontextualizado, porque do nada eu só saía com uma resposta. Então, leia em voz alta a pergunta da sua audiência, fale o nome das pessoas e pergunte, é isso mesmo que você quis dizer? Porque às vezes a pessoa escreveu algo meio enrolado, às vezes ela estava correndo, estava fazendo outra coisa. É isso que você quis dizer, fulano? E aí você vai apresentar, você vai direcionar essa resposta sempre focada no seu tema principal. Cuidado para não viajar na maionese e não sair falando de outros assuntos. Então, isso é muito importante ali no momento que você estiver respondendo as dúvidas. Então, esse é o 6º passo do roteiro. Agora nós vamos para o 7º passo. Às vezes vão surgir perguntas muito importantes que até a gente fala assim, nossa, essa sua pergunta, ela daria o tema de uma live. Então esse é o 7º passo. Como lidar com assuntos importantes, mas que estão fora do tema da live e que você sente que você pode ajudar aquela pessoa. O que você vai fazer? Sinaliza, olha só, Moscatelli, esse tema é incrível. Eu acredito que esse tema dá um assunto de uma live. Então eu não vou esmiuçar ele aqui nesse momento. Se você tiver alguma dúvida muito pontual, me chama no direct, porque eu vou até anotar para trazer uma live com relação a esse assunto, porque ele é extenso. Então, se o assunto é importante, você sente que reconhece a pessoa pela pergunta que ela fez, mas fala, olha, nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Nesse momento aqui agora, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas me chama no direct. Sempre mande uma possibilidade. Mostre para sua audiência que você está pronta para essa conversa. Se você não vai responder a sua audiência ali na hora, apresente uma possibilidade. Se é algo importante, mas é fora do assunto. Agora, Val, vamos para o 8º passo desse roteiro. Alguém falou alguma coisa e te desestabilizou. Uma ofensa, um comentário maldoso, um desrespeito. Como que a gente vai se posicionar? Não lê em voz alta esse tipo de comentário, você não repete esse tipo de comentário. Por quê? Quando você repete, você acaba escutando a sua voz e isso vai te desestabilizar emocionalmente. Então, não ignora também, porque senão a pessoa, se a gente só ignora, às vezes a pessoa pode continuar fazendo isso insistentemente. Então, olha só, eu vi que teve um comentário maldoso, ofensivo, desrespeitoso aqui. Eu só peço que não repita, porque se você repetir, eu vou precisar retirar você dessa live, eu vou ter que te bloquear. Então sinaliza isso para sua audiência, mostra que você está no domínio. Cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, a pessoa desestabiliza, fica agressiva, reage. Não reaja a ofensas e comentários maldosos no momento de live, no momento da sua live, porque senão você perde o domínio da fala. Você vai ter uma fala frágil e não vai ter uma fala poderosa. Então, siga esse passo a passo, não leia em voz alta, mas se posicione, mostre que você está no controle daquela situação. Agora nós chegamos, ficou claro, perfeito, nós chegamos no 9º passo do nosso roteiro de como manter. Como que você vai manter o domínio da sua fala, e quando você tem o domínio da sua fala, você tem uma fala poderosa com a sua audiência. Esse 9º passo é algo que eu percebo que é muito comum. Muita gente fica com essa questão, Val, se tem algo que eu perco o domínio da minha fala, que me desestabiliza, é se perguntarem algo que eu não sei.
E, gente, se tem coisa que a gente não sabe nessa vida, é muito grande. Tem muitas coisas que a gente não sabe e tá tudo certo. Não tem nada de errado você não saber responder alguém ali ao vivo. Mas existe uma forma como você pode fazer isso, para você manter o domínio da sua fala e manter uma fala poderosa. Primeiro, aceite que tá tudo bem, que tá tudo certo, que você não vai saber de tudo. E como que você vai falar? Como que você vai se posicionar? Vou explicar aqui para vocês direitinho o passo a passo, porque esse aqui é roteiro. Você vai ler a pergunta em voz alta. Ah, tá, fulano, você me perguntou sobre alguma coisa muito específica do brigadeiro. Você não vai dizer para ela, olha, não sei esse assunto. Gente, me desculpa, meu Deus do céu, como que eu posso ser tão burra, né? Eu sou especialista em brigadeiro, mas eu não sei responder essa pergunta. Não se minimize, não se menospreze, tá tudo certo. Pode ser que você saiba, mas naquele momento, por conta de ser uma pergunta, às vezes, que foi feita de um jeito diferente, ou é um assunto que você tem meio que um bloqueio, você acaba acreditando que não sabe. Como que você vai responder? Nossa, fulana, muito interessante essa pergunta. Mas agora eu não me recordo exatamente qual é a temperatura do chocolate maravilhoso para fazer o brigadeiro. Faz o seguinte... Me chama na DM que a gente continua conversando por lá depois que acabar essa live. Porque agora eu não me recordo exatamente qual é o tipo de chocolate belga que funciona para fazer um brigadeiro gourmet, por exemplo. Percebe? Você vai ler a pergunta, você não vai ignorar a pergunta da pessoa. Mas o que você vai dizer? Olha, nesse momento eu não me recordo, mas eu quero continuar falando com você, eu quero te ajudar nesse processo. Me chama na DM. Você responde de uma forma estável, você mantém o controle, você mantém o domínio da sua fala. Estamos nos segundos finais da nossa live. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação. Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem. Esses são os 9 passos desse roteiro para que você mantenha o domínio da sua fala. Um beijo, um excelente domingo para vocês. Tchau!